Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus, estamos começando aqui para a nossa rede Século XXI, o nosso programa Vida e Saúde. O programa que você já sabe, tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntos. E quem ganha com tudo isso, eu e você, sabe por quê? Porque é aquilo que a gente sempre diz, vamos conhecendo como funciona o nosso corpo e através das orientações, a gente se cuida melhor e a gente se previne daquelas doenças oportunistas que tentam roubar a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso sossego. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Fábio Fonseca, psiquiatra, que aceitou o nosso convite para falar de uma realidade que é muito alarmante e vem crescendo cada vez mais em nosso país, gente. Em nosso país, a famosa ansiedade. Transtorno de ansiedade é o tema que nós estamos hoje trazendo para você. E por ser um tema muito atual e um tema que precisa de muitas orientações e muitas informações, nós queremos convidar você desde já a participar. E para participar é muito simples, é muito fácil. Telefone de graça 0800 777 0021. 0800 777 0021 para você ligar, divulgar para os seus amigos, para o seu vizinho. Você anda muito agitado, é muito ansioso, é a oportunidade de você se conhecer um pouquinho mais e saber o que a medicina hoje oferece de tratamento. 0800 777 0021. Mas tem outro telefone fixo, 19 3871 9620. 19 3871 9620. Quer mandar um e-mail? É fácil também. videsaude@rs21.com.br. videsaude@rs21.com.br. O médico já está aqui e você é nosso convidado especial. A nossa superprodução, como sempre, preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Fábio sobre o tema de hoje, transtorno de ansiedade. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Beatriz passou por uma grande transformação. O acúmulo de estresse fez a jovem desenvolver a ansiedade. Eu tinha uma vida muito sobrecarregada. Eu morava em Campinas, com todas as obrigações de ser dona de casa. Eu trabalhava numa multinacional, que é uma das maiores multinacionais assim, de Campinas, então tem bastante pressão. E também estudo à noite, faço faculdade. Além dessa vida sobrecarregada que eu tinha, eu era uma pessoa que eu me cobrava demais. A ansiedade é uma descarga de neurotransmissores diferentes, no caso a noradrenalina, adrenalina, que levam o coração a bater mais rápido, a pessoa sua mais, ela treme muitas vezes, então ela tem sintomas físicos também relacionados a isso. Algumas pessoas ansiosas chegam a ter aquela síndrome do pânico. Com apenas 20 anos, Beatriz precisou largar o emprego e retornar à casa dos pais depois de ter indícios de crise de pânico. Todos os sintomas da ansiedade foram aumentados. Eu fiquei com o coração muito acelerado, me dava calafrio, me dava tremedeira, me dava uma sensação muito ruim, aquela coisa de que você está passando tão mal que parece que você precisa ir para o pronto-socorro, que você está morrendo, você está tendo um infarto, alguma coisa assim. É um medo muito grande e você não sabe do que, não sabe de onde vem. Além das crises de pânico, Beatriz teve alguns sintomas de depressão. É inexplicável, você simplesmente acordava triste e acordava assim, mal. E vinha a ansiedade junto com isso. E eu só queria chorar, eu só queria ficar na cama e eu só chorava porque eu acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. E em vários períodos eu tive esses momentos depressivos. Depressão é um sintoma psíquico caracterizado por falta de iniciativa, falta de vontade, tristeza. A depressão pode ter tons maiores ou menores. Existem depressões profundas em que a pessoa simplesmente nem sai da cama. Geralmente os quadros depressivos mais graves, mais profundos, têm início antes dos 40, 50 anos de idade. A especialista explica que nos casos de depressão mais leve, muitas vezes os sintomas da doença são confundidos com outros sintomas físicos. Por exemplo, os deprimidos podem apresentar dores no corpo, transtorno do sono
e dificuldades para exercer atividades mais elaboradas. Não importa o sexo e nem a idade, todos estão sujeitos a desenvolver essas doenças. Para voltar a ter uma vida tranquila e feliz, é importante analisar caso a caso e diagnosticar a origem da doença para, assim, iniciar o tratamento. Às vezes, a pessoa precisa de atividade física, de atenção e de estímulo intelectual. Só isso já trata a ansiedade, já trata a depressão. Fazendo uma caminhada simples todo dia, ela dorme melhor. Tendo contatos sociais, melhora tudo, melhora a ansiedade, melhora a depressão e melhora a cognição. Agora, se ela é uma pessoa deprimida, à beira de um suicídio, ou completamente desvinculada, desinteressada de qualquer atividade, tem que usar um antidepressivo. Aí a pessoa pode usar um antidepressivo e acompanhar, se puder, com uma psicoterapia. Hoje em dia eu faço 2 sessões de psicoterapia, além do acompanhamento com o psiquiatra. E ele me receitou uns remédios, ele gosta de fazer manipulação. E na última semana eu não tenho sentido nada de ansiedade. Eu tô super bem, eu tô com disposição, eu tô tendo a esperança de que eu vou conseguir passar. E vai conseguir, sim, com a graça de Deus. Obrigado pela matéria, obrigado aí pela entrevista. E vamos acolher com muito carinho aqui o doutor Fábio Fonseca, psiquiatra. Obrigado, doutor Fábio, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui mais uma vez nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu me sinto honrado de estar aqui com um público tão carinhoso e caloroso como o seu, tentando dar alguma ajuda, prestar algum auxílio com informação em saúde, que é algo sempre tão importante, né, Frei? Ô, doutor, aqui a produção me passou aqui uns dados. 264 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, 9% da população sofre com alguns transtornos de ansiedade, ou seja, cerca de 18 milhões de pessoas. O Brasil está ficando ansioso, doutor? O que acontece? O que está acontecendo, doutor? É a crise, é o desemprego? O que é, doutor? Acho que são uma série de fatores. Os transtornos de ansiedade são, em geral, os mais frequentes problemas de saúde mental. E a vida urbana, o estresse, as demandas e as exigências que a gente passa hoje, Frei, sem dúvida alguma, contribuem cada vez mais para o estresse e para a ansiedade. É a luta pela sobrevivência, a violência, né, a insegurança. Infelizmente, a gente tem essa ideia de que o brasileiro é um povo alegre, sim, mas infelizmente nós estamos cada vez mais sujeitos ao estresse e ao adoecimento mental. Tanto que 25% da população, em algum momento da vida, vai adoecer de algum problema mental e os transtornos de ansiedade são os transtornos mais frequentes e com todo o estresse, toda a violência, né, e todas as agressões que a gente sofre no dia a dia, a gente está também muito mais sujeito aos transtornos de ansiedade, sem falar nos problemas psicológicos que a gente já traz de infância, que podem também nos fazer mais vulneráveis para desenvolver ansiedade. Doutor, o senhor veio aqui hoje nesse programa para trabalhar, o senhor é muito inteligente, sabe muita coisa, então eu queria convidar o senhor, nós preparamos algumas telas, doutor, aqui, inclusive o senhor vai explicar agora quais são os principais tipos de transtorno de ansiedade aqui com o doutor Fábio, doutor. Essa tela, quem está em casa também está acompanhando, então vamos lá, doutor, quais são os principais tipos de ansiedade? Olha, o transtorno de ansiedade generalizada, né, é aquele transtorno que a gente chama que é a doença da preocupação. Né? As pessoas tendem a achar, padre Frei, que a preocupação é algo positivo, mas não é. Tanto que o transtorno de ansiedade generalizada é caracterizado por pessoas que se preocupam excessivamente com as coisas, têm muitos pensamentos catastróficos. Né? Olha só. E a preocupação é tão excessiva e ela não consegue tirar aquela preocupação da cabeça, que nos últimos 6 meses ela passa o tempo todo se preocupando e com muitos sintomas físicos, dor de cabeça, tensão muscular, algo diarreia. Nem aconteceu ainda e a pessoa já está antecipando, é isso, doutor? Está antecipando Exatamente. A preocupação, o medo? No transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem o que a gente chama de preocupação improdutiva. Em primeiro lugar, vamos definir o que é uma preocupação produtiva. Okay. Quando eu tenho um problema hoje, eu preciso resolver, a gente nem chama isso de preocupação, a gente chama de resolução de problemas. Eu vou lá e resolvo. Agora, quando eu tenho uma preocupação improdutiva, eu fico pensando em catástrofes que não aconteceram e sobre as quais eu tenho pouco controle hoje. E é assim que as pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada se comportam. Elas ficam ruminando essas catástrofes, tentam ter certeza de tudo. São pessoas muito intolerantes à incerteza. Entendi. Tentam controlar e checar e verificar tudo. Né? E são muitas vezes perfeccionistas.
E isso tudo, ao longo dos meses, gera muitos sintomas físicos. Entendi. Então, esse é o principal quadro clínico de quem tem o chamado transtorno de ansiedade generalizada. Quando a gente fala transtorno de ansiedade, doutor, assim, esse transtorno de ansiedade generalizada é um deles, é a manifestação de um deles. Isso. Mas tem mais aqui, dá para ver pelo quadro aqui, só para quem está em casa entender. Não, volta à tela anterior, por favor, volta à tela anterior, porque aí eu vi outros nomes também. O que é uma agorafobia? Agorafobia. Medo do agora? É um transtorno de ansiedade que pode vir acompanhado de pânico ou não. Né? O que acontece? As pessoas têm muito medo de sair de casa. É muito comum que primeiro as pessoas tenham o transtorno do pânico, e depois elas desenvolvam a agorafobia. O que é isso? Eu começo a ter tanto medo de ter crises de pânico que num quadro muito grave eu desenvolvo medo de sair de casa e eu posso passar anos sem sair de casa ou saindo em circunstâncias muito específicas. E algumas pessoas desenvolvem a agorafobia mesmo sem ter tido nenhuma crise de pânico anterior. Então é um transtorno isolado. Pode ser uma complicação do transtorno de pânico, mas também pode vir isoladamente. Fica tranquilo que a gente vai desenvolver durante o programa cada um deles. Então, a gente está apresentando agora, nessa primeira tela, que é o primeiro slide aqui, os tipos de transtorno. O que é uma fobia social? Fobia social seria aquela pessoa que tem muito medo do julgamento do outro, né? E acha que o outro está julgando o tempo todo. Então, eu venho para um programa de televisão, eu vou ficar um pouco ansioso. Eu estava ansioso aqui antes de entrar no programa. Só que eu sei que isso é normal. Eu sei que a minha ansiedade vai subir um pouquinho antes do programa começar e depois vou perceber a minha ansiedade diminuindo. Quem tem ansiedade social, Frei, fica o tempo todo se achando inferior e achando que o outro vai julgá-lo de maneira inferior. Então, como é que as pessoas entram nessas situações? Elas entram achando que o pior vai acontecer. Quando elas entram na situação, elas ficam focadas em si mesmas o tempo todo, então elas não veem os sinais de que alguém pode estar julgando bem, só vê quem está julgando mal. Entendi. A codificação dela. A codificação. E aí, quando eu percebo que eu estou ansioso, e aí eu fico focado na minha ansiedade, o que acontece com a minha ansiedade? Aumenta. E aí, assim, eu tinha medo de tremer em público, de gaguejar em público, eu começo... Aí que vem. Aí que vem. E aí, quando eu saio da situação, eu só fico ruminando de que tudo deu errado. Acho que eu fiz errado, acho que podia dar certo, etc. Pessoa, né? Então, a ansiedade social é o medo do julgamento, mas um medo meio exagerado. Mas tem o que é pior, Frei. É um medo tão grande que faz com que o desempenho piore e que a pessoa fique focada no desempenho ruim que ela teve, porque ela ficou com ansiedade antes mesmo de entrar na situação. Entendi. Transtorno de obsessão compulsiva, é isso? Transtorno obsessivo compulsivo é um outro tipo de transtorno de ansiedade. O famoso toque. Toque. Frei, ninguém gosta de ter pensamentos ruins. Eu não gosto de ter pensamentos ruins, eu acho que o senhor também não. Claro que não. Só que a gente não controla muito os nossos pensamentos. Então, vez por outra, as pessoas podem ser invadidas por certos pensamentos muito negativos. Às vezes de cunho agressivo, às vezes de cunho sexual. 70% das pessoas têm esses pensamentos. E aí, o que essas pessoas pensam? Ah, nossa, que pensamento bobo esse que eu tive. E deixa passar. Quem tem toque, quem tem transtorno obsessivo compulsivo, dá uma importância muito grande a esses pensamentos e acha que se tiveram esses pensamentos é porque isso quer dizer alguma coisa. Ou que elas desejaram aquele pensamento, ou que esses pensamentos vão se tornar realidade. Entendi. Então elas precisam começar a fazer alguma coisa para tirar esse pensamento da cabeça. E aí começam a ter rituais de limpeza, de organização, para se distrair dos pensamentos. Só que esses rituais ganham vida própria. Os complexos entrariam aonde, doutor? Os complexos. A pessoa tem esse complexo, o senhor citou a inferioridade, acha que é incapaz. Entraria em qual dessa? Quase todos eles. Todos eles. Hoje a gente tem um nome um pouquinho mais sofisticado. A gente fala de esquemas e crenças. Todo mundo que tem transtorno de ansiedade, ou todo mundo, quando está ansioso, ativa uma crença de vulnerabilidade. Entendi. O que é isso? Para eu sentir ansiedade, eu tenho que ter pelo menos um dos dois componentes. Ou eu acho que a ameaça é muito grande, eu superestimo a ameaça, e muitas vezes o risco não é tão grande assim, ou eu começo a subestimar a minha capacidade de lidar com o risco, ou a minha capacidade de buscar ajuda. Então, todas as pessoas que desenvolvem transtorno de ansiedade têm o que a gente chama de um esquema de vulnerabilidade. Ele fica lá guardadinho. Entendi. Pode ser desenvolvido na infância por conta de pais superprotetores, por conta de abuso, por conta de uma série de circunstâncias, mas muitas vezes fica lá desativado. E às vezes é um gatilho, é uma situação estressante que faz a pessoa se enxergar
como uma pessoa muito vulnerável. Não que elas sejam necessariamente, mas é assim que elas passam a se ver no mundo. Se veem como pessoas vulneráveis e veem o mundo como um lugar hostil, inóspito e perigoso. Fica tranquilo que depois ele vai exemplificar. Ah, não estou entendendo nada que o doutor está falando. Fica tranquilo, depois vai colocar casos de cada uma dessa situação, viu, doutor? Só para a gente entender mais um tipo, transtorno de ansiedade, aliás, estresse pós-traumático, doutor. Estresse pós-traumático é um típico transtorno de ansiedade que pode acontecer e se desencadear mesmo na vida adulta. Por exemplo, a gente ouve, por exemplo... A pessoa foi assaltada. Fui assaltado. Ou participei de um acidente, presenciei uma cena muito traumática e aí... Aquela imagem fica. Aquela imagem fica. E aí, essas cenas dessas imagens vão ser associadas. Ficam voltando como se fossem flashbacks. E quando isso volta, Frei, é tão vívido, é tão real, que a pessoa sente como se estivesse vivendo aquilo novamente. Então, as emoções sobem muito e a pessoa começa a distorcer tudo. Distorcer a imagem que ela tem de si mesma, distorcer a imagem que ela tem das pessoas e do mundo. E ela começa a se esquivar de qualquer coisa que possa lembrar o evento, mesmo que seja muito indiretamente. Exemplo, uma mulher, por exemplo, pode ter sido estuprada em um corredor que tinha um determinado cheiro. E aí ela nem prestou muita atenção nisso na hora que o evento aconteceu, mas de repente ela está começando a ter crises de pânico, ou ter alucinações, ou ter uma desregulação emocional muito grande, quando ela sente aquele cheiro de novo. Nossa, então tudo que revive o trauma, mesmo que seja muito indireto, traz a emoção novamente. Sentimentos e ressentimentos. Um exemplo típico do estresse pós-traumático são os veteranos de guerra. Claro. Né? E isso pode ser tão impactante na vida das pessoas que as pessoas podem ter muita dificuldade de se integrar na sociedade novamente. É uma coisa muito séria. Para finalizar, ansiedade induzida por substância. Eu vou dar um exemplo muito simples. Cafeína. Olha só. A gente vive uma sociedade muito estressante que cobra produtividade. Então, estamos todos nós aí tentando dar conta dos prazos, o chefe está exigindo. Aí o que eu começo a fazer? Começo a tomar café. Começo a tomar energético. As colas da vida, né? As colas da vida. E aí o que isso faz? Isso, até um certo ponto, melhora o meu rendimento, melhora o meu desempenho, melhora o meu raciocínio, mas a partir de um determinado momento começa a desencadear sintomas físicos e emocionais e psíquicos de ansiedade. Então, sem falar, por exemplo, de outras drogas piores, como a cocaína. A gente não sabe, a cocaína pode desencadear a ansiedade. A própria maconha. Tem gente que acha que vai fumar maconha para começar a se acalmar. Não, eu fumo maconha para me desestressar. Pelo contrário. E aí essas pessoas, depois de um tempo, começam a desencadear crises de ansiedade induzida pela substância. Gente, agorafobia, transtorno de pânico, fobia social, toque, estresse pós-traumático, fobias, transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade induzida por substâncias. Então você viu que mais ou menos o doutor deu uma visão geral, mas daqui um pouquinho a gente vai ponto por ponto exemplificar assim situações concretas. Doutor, eu vou convidar o senhor para se sentar, porque a gente tem muito assunto hoje, muito bate-papo. Afinal de contas, nós queremos nos conhecer um pouquinho mais e melhor, viu? Então, esse é o tema de hoje. O tema de hoje é assim, transtorno de ansiedade. Se tem alguém nesse planeta, gente, que conhece, o tema está aqui hoje. Então, quero mais uma vez reforçar. Vai ligando, tem algum exemplo? Você se sente também ansioso, sente que o teu momento está muito estressante. Então é o momento também de você ligar para a gente, partilhar. Está aí o telefone 0800 777 0021, 0800 777 0021, ou também o 19 3871 9620, 19 3871 9620. Inclusive, tem várias outras telas que a gente já viu aqui de como identificar um transtorno, como a gente começa a perceber o início de um transtorno de ansiedade. Tudo isso aí e muito mais no programa de hoje. Mas agora, doutor, eu vou pedir licença, que eu já estou vendo que está com saudade dela já, olha só. Vamos lá acolher a Patrícia. A Patrícia sempre, quando vem aqui no programa, tem novidade, né? Que bom. Tem novidade. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Muito grata. Você é ansiosa? Eu, na verdade, melhorei muito com Melhorou? a vida. Melhorei, mas eu tenho algo de querer controlar um pouco a situação, então eu tenho que alinhar a expectativa sempre. Então não perca o programa de tô hoje, amando. viu? Né? Pauta de hoje, E estão pra arrasando, gente parabéns. dar uma aliviada, baixar o estresse, ficar mais calminho, mais bonito, tem alguma coisa para você? Olha aqui, gente, como é bom falar com você de casa. Boa noite. Olha o creme Risotex, é a grande dica que a gente quer passar para você de casa hoje. Para você alinhar essa expectativa com o seu espelho, se tem alguma coisa aí que não está legal, o creme Risotex vai ser seu grande parceiro. Para as ruguinhas, para as marcas de expressão,
Frei, para aquele bigodinho chinês que nós mulheres, ai meu Deus, sabe? Aqui no colo, quando a gente acorda e tá marcadinho. Se você tem as manchas aqui também, no dorso das suas mãos, basta passar só um pouquinho. Vamos nessa, vamos passar Eu posso confessar um pecadinho? Né? Posso confessar? Antes de começar o programa, assim, eu disse assim, eu vi ali o creme Risotec dando sopa, né? Fui lá e peguei e coloquei um pouquinho. Você pode tudo, que maravilha! Fico muito feliz com isso. E ficou hidratado, assim, imagina. cheiroso, não é verdade? Uma luva aqui, uma luva, viu? Essa sensação do creme, porque a base dele, Frei, é glicerina. E ele não desaparece facilmente, ele permanece. E não ele fica com a sensação de veludado? Né? Com certeza. E sem deixar as digitais, assim, o senhor vai depois pegar o que for ali, não vai ficar com aquelas digitais e não vai conflitar com perfume. Isso que é interessante também do creme Risotex. E pode para qualquer tipo de pele, seja ela oleosa, seja ela um pouquinho mais seca. Também, perfeito, para perfeito. criança, adolescente, enfim. Também, para os adolescentes é super bacana indicar para cravo e espinha, principalmente porque a gente sabe, Frei, que mexe com a autoestima nessa fase, né? Você viu que tanto eu como o Dr. Fábio estão de barba. Isso é bom também colocar por cima da barba? Maravilhoso, Frei. Né? Sabe por quê? Fica mais macia? Porque muitas vezes não fica pipocadinho, fica. ou vermelhinho, ou irritado. O creme Risotex ajuda super nesse momento. Assim, só um pouquinho já tem a diferença. Tá vendo, então. Ele é para a família toda. Fábio? Viu, doutor? Que dica? Esse é o nosso creme Risotex e agora é hora de você anotar o telefone e ligar para a gente, esteja onde você estiver nos assistindo agora, no 0800 940 1084. Esse telefone da família Puriflora. E para quem assiste agora, esse momento, Vida esse programa Saúde, que é uma Frei delícia. Rinaldo. Vida e Saúde com Frei. Atenção, tem promoção. 8 parcelinhas Frei, bem pequenininhas, mas são bem pequenininhas mesmo, para você dividir no cartão de crédito ou boleto bancário. Então agora é hora de ligar e adquirir seu Risotex. Risotex? 0800 940 1084. Obrigado, Paty. Deus te abençoe, né? Amém. Não desapareça, Amém. viu? Não. Gente, depois desse super recadinho aí, nós vamos chamar o nosso intervalo, porque, deixa eu ficar do ladinho dele aqui, vamos intervalo, porque daí vamos dar bastante trabalho para esse homem aqui, o Dr. Fábio, hoje transtorno e ansiedade. A gente volta já só para você no Vídeo de Saúde.